nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é domingo, dia do Senhor, dia 15 de dezembro de 2024, e hoje eu mando um abraço especial a meu colega representante comercial, José Júnior, que é lá de Marabá, aqui no Pará. Um grande abraço, meu irmão, e hoje quero aqui meditar esse evangelho com você que nos assiste todos os dias. E o evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 3, versículo do 10 ao 18. Naquele tempo as multidões perguntavam a João: que devemos fazer? João respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma. Quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: mestre, que devemos fazer? João respondeu: não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam: e nós, que devemos fazer? João respondia: não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficais satisfeitos com o vosso salário. O povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com a água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão para limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. E ainda de muitos outros modos João anunciava ao povo a boa nova. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje o centro do Evangelho está na figura de João Batista. Aqui nós vemos que o primo de nosso Senhor Jesus Cristo é o último dos profetas. E as pessoas como João Batista pregava o batismo e a conversão, pregava para que as pessoas se preparassem para o momento o qual deveria vir, que era Jesus, o Filho de Deus, que era o Messias. E aqui nós vemos 3 grupos de pessoas, o qual João Batista vai fazer uma catequese, um direcionamento para cada um desses grupos. Primeiro, as multidões perguntam: o que devemos fazer? João vai pregar o primeiro mandamento, que é o amor ao próximo como a si mesmo. Se você tem 2 túnicas, dê uma a quem precisa. Se você tem comida, faça o mesmo. Isso é o amor ao próximo, é o amor verdadeiro. Por isso que é o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se nós vemos o nosso irmão passar necessidades, passar dificuldades, e nós temos as coisas abundantes e não nós nos ajudamos, nós estamos nos omitindo. Nós estamos amando verdadeiramente o próximo? Claro que não. E é mandamento de Deus amar o nosso irmão, ajudar a quem precisa. Depois nós vemos aqui João fazendo a catequese aos publicanos, aos cobradores de impostos, que à vista dos judeus, dos fariseus, eram pecadores públicos, porque eles cobravam impostos para o Império Romano. Assim como Mateus, na coletoria, foi chamado por Jesus, ele era um pecador público, era um publicano, era um cobrador de impostos. E quando Jesus o chama, que era Levi, ele imediatamente larga tudo e vai seguir o Cristo. A esse grupo de pessoas que perguntam o que devemos fazer, João vai dizer: não cobreis mais do que foi estabelecido.
a justiça daquilo que é o que é certo para ser cobrado. Nada a mais do que oprimir. Lembra Zaqueu, que disse que ia dar 40%, a metade do que tem, se ele tinha, aos pobres, e dar 4 vezes mais se ele prejudicou alguém? É esse mandamento de ser justo naquilo que a lei pede para ser justo. E o último grupo de pessoas são os soldados. O que João Batista fala, que ele na sua profissão fala só o que é lícito, que não fazei falsas acusações e não tomai à força o dinheiro das pessoas, que se contentassem, ficassem satisfeitos com o salário que eles tinham, porque eles tinham autoridade. E muitas vezes, se eles quisessem extorquir as pessoas, eles assim o fariam pelo poder da força. Então, João prega a justiça. Então, nós vemos que João nos dá 3 ensinamentos hoje: o amor ao próximo, a praticar a lei e também a justiça. E muitas pessoas achavam que João Batista era o próprio Messias, mas ele era o último dos profetas, aqueles que preparavam o caminho para a chegada de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele a voz que clamava no deserto para a conversão. E é o que o próprio João Batista vai dizer: eu vos batizo com água, mas virá aquele mais forte do que eu não sou digno de desamarrar a correia de sua sandália. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Nós vemos aqui que João Batista, ele sendo o último do profeta, e mesmo Jesus dizendo que homem de nascido de mulher, nenhum foi maior do que João Batista, ele não era digno de desamarrar as sandálias de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele nos mostra a humildade daquele que serve, a humildade daquele que se propõe a anunciar os caminhos do Senhor, a humildade daquele que se propõe a servir ao reino de Deus, a servir a nosso Senhor Jesus Cristo. A exemplo de Maria, que com o rei na barriga, Cristo Jesus, se colocou em serviço à sua prima Santa Isabel, com humildade. E é assim que nós devemos nos comportar, sermos mansos e humildes de coração, assim como nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sendo rei, como ele mesmo disse, que as raposas têm tocas, os passarinhos têm seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. E foi assim desde o nascimento, desde a geração de nosso Senhor Jesus Cristo. O anjo, Deus não escolheu para que seu filho nascesse numa família rica, para que seu filho não sofresse as coisas do mundo, para que seu filho tivesse criados e servos para cuidar dele. Não. Deus escolheu uma menina pobre numa cidade insignificante, Nazaré. E assim Jesus nasceu, como veremos e se aproxima do Natal, que Jesus vai nascer no estábulo, no meio dos animais. Depois vai fugir para o Egito, depois vai passar a sua infância e até a idade dos 30 anos na pequena cidade de Nazaré, sendo carpinteiro. E muitas vezes nós queremos ser importantes, queremos ser melhor do que as outras pessoas, ou muitas vezes quando temos o dom de alguma coisa, que são os talentos que não são nossos, são talentos dados por Deus, queremos oprimir as pessoas, queremos humilhar as pessoas, queremos ser melhor do que as outras pessoas, como se diz no ditado popular, quer subir no tijolo, quando sobe no tijolo já quer discursar. Não,
João Batista e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo nos mostra que o seu discípulo tem que ser um servo humilde. Como Jesus não disse, aquele que quiser ser o primeiro, seja o último e servidor de todos. E um servo jamais poderá ser maior do que o seu Senhor. Que nós possamos, meus irmãos, nesse momento que nos aproximamos para essa data tão importante, que é o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos nos espelharmos na situação de nosso Senhor Jesus Cristo, como ele foi concebido, como viveu a sua infância, como viveu a sua vida adulta, como ele viveu sua vida missionária, para que nós possamos nos espelharmos na mansidão e na humildade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom e abençoado domingo para todos.